Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 2. E essa aula é sobre currículo, um tema que vocês adoram me perguntar sobre e eu odeio responder, porque eu acho um tema super chatinho, tem pouca coisa para adicionar, assim. É muito mais evitar erros do que melhorar os acertos. Totalmente diferente das coisas que a gente realmente pode se preparar, a gente pode estudar. Que eu gosto dessa coisa de quando você tem mais controle de melhorar aquilo através da preparação. E na verdade o currículo é uma coisa que você constrói ao longo de anos e se você tem uma vaga para aplicar daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, não tem muito que você possa fazer nesse tempo, né? Basicamente organizar aquilo de uma maneira que seja agradável aos olhos, evitando certos erros, mas não existe milagre, não existe um modelo que vai tornar aquilo super interessante, super. Não tem. É um documento bem boring, bem, sei lá, entediante, bem sem graça. É, não é um tópico que eu gosto muito de falar, até porque exatamente assim, não tem muito como inovar, eu não trago, assim, eu sinto que eu trago muito mais da minha personalidade, da minha visão, do meu jeito de enxergar as coisas, eu sinto que eu posso adicionar muito mais falando sobre as outras áreas do que sobre o currículo. Não é um tema que eu gosto, mas assim, faz parte, então a gente tem a aula sobre. Eu vou começar mostrando o meu currículo, como que eu montaria ele hoje em dia, o que eu acho importante ter. E depois eu vou disponibilizar vários modelos para vocês, alguns com alguns exemplos, assim, para vocês tirarem um pouco de inspiração do que é legal colocar, alguns só com a estrutura, mas vocês podem escolher um modelo que vocês gostem, então tem modelos mais simples, mais tradicionais e modelos mais moderninhos, mais bonitinhos, assim. Então, escolham um modelo que faz sentido para vocês e adaptem com as informações de vocês. Agora, o que a gente tem que prestar atenção no currículo? Primeiro, gente, o óbvio, né? Erro de português, erro gramatical, sempre tem que revisar, porque às vezes quando a gente digita ali rapidinho, passa alguma coisa batido. E mesmo quando a gente revisa, talvez aquilo continue passando batido. Tenta pedir para alguém, pede para alguém da sua família, algum amigo, dá uma revisada e vê se tem alguma coisa, algum erro de concordância, porque isso é uma coisa que mancha. Eu acho que o currículo é muito mais assim, tem muito mais coisas que podem te prejudicar do que algo que possa te ajudar. Então, a construção do seu currículo é muito mais evitar erros, né, do que realmente colecionar acertos. Então, primeiro de tudo, o currículo é uma coisa, é um documento que vai resumir quais são as suas qualificações, as suas habilidades, o que você tem a oferecer para a empresa. Então, é um documento bem mais profissional. Porém, se você estiver aplicando, dependendo do país, eu sei que no Brasil isso não é muito comum, mas aqui na Europa isso é bem comum, colocar hobbies. Então, talvez tenha até um espaço ali para você colocar algumas coisas pessoais. Eu nunca fui de colocar porque eu não tenho hobbies interessantes. Mas tem gente que coloca, principalmente se você tiver, tipo, algum esporte que você pratica pra caramba, que tenha, talvez você tenha até histórias pra contar sobre aquilo, né, em termos de disciplina e tal. Talvez você queira colocar hobbies. Eu nunca fui muito de colocar, mas de maneira geral é um documento bem profissional e é um documento em que recrutadores vão olhar aquilo por alguns segundos. Segundos, assim, 10, 15 segundos que eles vão olhar para o seu currículo. Eles vão escanear o seu currículo. Isso muitas vezes realmente é um robô que vai escanear seu currículo de verdade. Nesses casos, pode ser que você nem tenha a possibilidade de colocar o seu currículo lá bonitinho. Talvez você tenha que preencher praticamente um formulário, ou você pode extrair as informações do seu LinkedIn, que também funciona um pouco como um currículo. Mas se a pessoa se tiver um humano olhando o currículo, eu acho que quanto mais visual, mais agradável de olhar for, melhor. Principalmente aqui é muito comum usar esses currículos mais bonitinhos. Dependendo da empresa no Brasil, talvez eles queiram uma coisa mais formal, profissional. Tô deixando o modelo para isso também, tá, gente? Então vocês podem inclusive ter os dois e ver em qual situação um se aplica mais do que o outro. Mas o que eu acho importante entender é que como você vai ter alguns segundos de atenção ali, o que você quer é transformar aqueles segundos de atenção em minutos de uma conversa de entrevista, certo? Uma coisa que o Ícaro de Carvalho fala é que vender, não sei se é dele a frase, na verdade, que vender é transformar segundos em minutos. Então, na verdade, o seu currículo é basicamente isso. É basicamente você está tentando se vender. Você quer transformar aqueles segundos em alguns minutos em que você possa realmente falar um pouco mais sobre você. Ou, inclusive,
se tiver carta de apresentação, talvez eles vão primeiro filtrar um pouco os currículos, depois eles vão olhar de alguns candidatos a carta de apresentação, que dura mais um pouco, né? Que eles vão ter que dedicar um pouco mais de atenção àquilo. Então, a sua intenção é deixar ali a nata, o principal, assim, a coisa mais importante sua, que é realmente necessário para criar a imagem de quem você é. Tem muita gente que pensa assim, ah, não, o currículo é a primeira parte do filtro, então eu vou colocar muita coisa, tudo que eu tenho, explicar todas as minhas atividades, descrever tudo para criar uma coisa muito robusta. E na verdade isso não funciona, porque as pessoas não vão ler tudo aquilo. E pode ser que o pouco que elas vão ler não é o que você considera o principal. Entendeu? Então você fala assim, se você me dá um texto gigantesco, eu posso pegar quaisquer 3 coisas ali do meio do caminho. E talvez eu vou escolher 3 coisas principais que pra você é que elas não são tão relevantes, mas você colocou ali pra dar corpo. Mas se eu for levar só 3 coisas do seu currículo e forem aquelas, não é meio decepcionante? Então, evitem essa situação, coloquem ali o que é realmente crucial para criar a imagem de quem você é e deixar a pessoa querendo te conhecer um pouco mais. Então, evitem muito texto, evitem muita coisa. É importante ter descrições, principalmente de atividades que você executou, responsabilidades que você teve, resultados que você entregou em cada uma das suas atividades, mas sem se delongar muito. E também escolher experiências que sejam relevantes e não colocar, tipo, tudo que você fez, porque pode ser que algumas coisas que você fez não são tão importantes, não são tão relevantes e vão ocupar espaço que você poderia usar para elaborar mais nas experiências que são relevantes, entendeu? Eu recomendo fortemente uma página apenas. Para mim, assim, ninguém no início da carreira e meio da carreira, aliás, eu acho que ninguém em nenhuma situação tem razão para colocar mais do que uma página. Mas assim, talvez se você tem muita experiência profissional, passou por muitas áreas, talvez você queira colocar ali 2 páginas no máximo. Mas assim, 2 páginas para início de carreira eu acho um exagero. Eu não acho que é necessário, eu não acho que faça sentido. E, de novo, eu acho que você pode ser que a pessoa acabe olhando só a sua primeira página. E tudo que você colocou na segunda, a pessoa não olhou a segunda. De novo, gente, as pessoas recebem, recrutadores recebem milhares e milhares e milhares de aplicações. Então, você vai ter ali alguns segundos. Tem que ser uma coisa assim, muito boa e fácil de olhar. Mesmo que seja uma vaga menor, ter ali, sei lá, 200, 400 aplicantes, ainda assim é coisa pra caramba. A pessoa não vai dedicar ao seu currículo o tempo que você dedicou a construir o seu currículo. Você escreveu e elaborou aquele texto e fez aquilo. A pessoa não vai gastar esse tempo, ela tá escaneando e eliminando. Então, não deem motivos para serem eliminados, entendeu? Galera, na verdade, quando eu coloquei pra mostrar meu currículo, eu fui ver que tava meu endereço e meu telefone ali ainda. Então, por isso teve um pequeno corte. Então, a gente vai continuar. O que eu tava querendo explicar pra vocês é que vocês precisam equilibrar, dar informações o suficiente para que o recrutador entenda quem você é, o que você tem para oferecer, mas não tanta informação e tanta coisa que distraia a pessoa, que a pessoa te elimine e não chegue realmente no que é importante sobre você. Então, eu vou mostrar meu currículo agora. Botei uns xizinhos ali no meu telefone. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu currículo. Então, meu nome grande. Então, deixa eu mostrar primeiro assim, sem o zoom. Porque, pra vocês verem que assim, é um modelo que, apesar de ser mais moderno, ele continua sendo bem neutro, né? Então, ele é totalmente preto e branco, aqui é um pouquinho cinza, né? Um chumbo que eu usei. A minha foto é bem profissional, tá com um corte redondo, que também dá um ar mais moderno, mas ainda assim é uma coisa que fica ainda com uma cara bem profissional, uma cara bem neutra. Não usei objetivo, só coloquei para qual vaga eu estou aplicando, porque isso é minha preferência. Eu não gosto tanto de colocar. Quando eu tenho a opção de carta, né? Quando você pode colocar uma cover letter ou uma, né, motivation letter, que seja uma carta de motivação, ou quando você vai enviar um e-mail, então você tem o corpo do e-mail para escrever um pouco de coisa. Eu não gosto de colocar esse texto no currículo, porque o espaço do currículo é precioso. Entendeu? Você quer deixar uma coisa tudo em uma página só. Eu acho o ideal realmente ter só uma página. Então,
Eu não quero gastar essa uma página com uma informação que eu vou poder dar em outro lugar, que seria o corpo do e-mail ou o corpo da carta. Então, para mim, no currículo é bem direto, só a vaga que eu estou aplicando. Em alguns modelos eu coloquei ali a opção de objetivo e de resumo. Se vocês forem a fim de colocar, usem sem problema. É uma coisa que tem muita gente que indica colocar. Eu nunca fui de colocar, não sou tão afim, principalmente se eu tenho a carta ali como apoio, né? Talvez se tivesse numa situação em que eu não tenho a opção nem da carta nem do e-mail, talvez eu colocaria alguma coisa ali. Mas de maneira geral, eu não uso. Se vocês forem usar, eu recomendo assim, 2 frases no máximo. No máximo não, 2 frases. Eu acho que o ideal é 2 frases. Uma frase se apresentando um pouco, falando um pouquinho sobre você, e outra frase falando sobre o que você pode oferecer para a empresa, no que você está interessado em fazer, enfim. 2 frases deveria ser o suficiente. Agora falando um pouco sobre o modelo do meu currículo, né? Do currículo que eu escolhi fazer para mim. Aqui do lado esquerdo tem, então, minhas informações de contato. É, agora sem o meu telefone. Então tem a foto. Então, endereço, telefone, endereço depende, tá, gente? Aqui é bem de praxe colocar. Não tenho certeza se no Brasil isso é necessário. Se você sentir que isso é informação demais, deixa sem. É, aqui é bem comum que você coloque. Então, tanto por. Eu acho que aqui é simplesmente de praxe, mas vocês não precisam colocar. Agora, telefone, e-mail, LinkedIn, eu acho sempre bom colocar, porque é um jeito deles te entrar em contato, né? Logo abaixo eu coloquei educação. Por que eu coloquei educação aqui? Porque, gente, eu já tô formada há alguns anos, eu já tenho bastante experiência. Então, a minha educação, eu não quero. Não tem muita coisa pra falar ali dentro, porque não é principalmente, né, das coisas que eu mais quero vender. Então, mesmo o intercâmbio, tá vendo aqui? Eu coloquei o semestre que eu passei na faculdade de Singapura, o ano que eu passei na Austrália. Isso antigamente eu tinha como uma própria sessão. Então eu falava sobre o meu intercâmbio na Austrália e falava um pouco sobre as matérias que eu peguei, porque eu não tinha tanta coisa para falar ainda. Então, onde você quer dar mais ênfase é uma coisa que você vai escolher, tanto para a vaga quanto para o momento da vida que você tá. Hoje em dia, educação para mim acabou pegando uma coisa mais secundária, por isso que eu coloquei aqui na esquerda, beleza? Mas se você tiver, por exemplo, um intercâmbio e você quer dar mais atenção para ele, você não tem tantas outras coisas, você passou um ano fora e aquilo é uma experiência que você quer contar mais, coloque o intercâmbio, né, no corpo principal, que é essa parte em branco aqui da direita. Então, aqui na esquerda são as informações mais básicas. Então, por exemplo, se você quer colocar mais da informação da sua educação no corpo principal, aqui você poderia colocar os seus cursos. Então, se você fez um curso de Excel, fez um curso, você poderia colocar aqui do ladinho. Então, línguas, né? Vou colocar aqui embaixo, são as minhas línguas. Oh, eu não consigo subir mais. Bom, vou ter que ficar arrastando, porque eu coloquei a tela um pouco para cima demais. Mas então eu também coloquei aqui as línguas desse lado esquerdo. São as informações rápidas de bater o olho. Para mim, a educação também veio aqui, mas eu poderia facilmente ter colocado, por exemplo, o que eu coloquei de habilidades, eu poderia ter colocado ali na esquerda e a minha educação no corpo principal. Essa escolha que eu fiz foi estratégica para o momento que eu estou da minha vida, entendeu? Então, a educação teve um papel um pouco mais secundário, foi para essa parte mais fina, escura do lado esquerdo, e as minhas habilidades foram, então, para o corpo principal aqui. Agora, as experiências coloco em ordem cronológica reversa. E educação também. Então, vocês veem que meu mestrado veio antes do meu bacharel. Por que isso? Porque é importante saber qual é o seu título mais recente. Qual é a sua posição mais recente? Isso é o que tem que ter mais destaque. Se o recrutador for só bater o olho aqui por mim, ele vai ver o título de gestora de projetos. Ele não vai ver estagiário ou ele vai ver o meu maior título, a minha maior posição. De novo, você tem alguns segundos, entendeu? Então você vai deixar, sempre tentar colocar mais em evidência e mais fácil o que você quer que eles prestem mais atenção. Beleza? Então aqui eu coloquei como que eu separei as minhas experiências. Eu não coloquei BASF, eu não coloquei Accenture. Porque a vaga é de Innovation Manager para uma empresa de alimentos. Faz muito mais sentido eu vender as minhas experiências da Unilever, da Kraft Heinz, em mais detalhe. Então, se eu fosse colocar da BASF, fosse colocar da Accenture, seriam 2 novas empresas, adicionariam muito ruído e as coisas que eu fiz ali dentro não teriam tanta relação com essa vaga.
eu prefiro deixar de fora. Talvez na entrevista ele vai falar, eu olhei seu LinkedIn e vi que você tem mais experiências do que o do seu currículo. Pode falar um pouco mais sobre isso? Por que você fez essa opção? Eu tenho justificativas para tudo isso. Mas esse currículo eu montei para aquela vaga que eu mostrei para vocês de Innovation Manager. Então, eu optei por não colocar essas experiências. Não coloquei minhas iniciações científicas. Tem muita coisa que eu acabei deixando de fora, que no meu LinkedIn, por exemplo, tá lá, entendeu? Mas aqui é uma página. Então, você tem que escolher estrategicamente o que você quer mostrar. Então, aqui o mais recente, na época, era current ainda, mas seria, no caso, agora até novembro. Blá, blá, blá. Então, eu coloquei um pouco aqui sobre o que eu fiz nessa posição. Você tá vendo que, na verdade, aqui tem 4 linhas, né, 3 linhas e meia, 3 linhas. Aqui eu tenho 5 linhas. Por que eu coloquei mais informação sobre esse? Porque essa é a minha experiência mais relevante. Então, algumas experiências que forem mais curtinhas, tenta colocar ali em 2 linhas, 3 no máximo. Uma experiência que você quer que a pessoa entenda que teve maior profundidade, então você pode colocar um pouco mais de descrição. Eu escolhi por menos experiências exatamente para poder dar um pouco mais de detalhes sobre elas. Então, essa aqui, por que eu coloquei também número, que eu gerenciava times de 8 a 10 pessoas? Porque, de novo, número é uma coisa muito fácil de ver. Seria talvez mais correto colocar 8 to 10 escrito? Talvez, mas é muito rápido se você bater o olho aqui, ver essa parte de 8 to 10 people. E logo em cima tem aqui, ó, successfully. Então, tem coisas que vão atrair o olhar de um jeito positivo que vai fazer a pessoa querer ler esse meu parágrafo aqui em que eu descrevo as minhas atividades. Aí eu falei um pouco sobre o trainee. Então, aqui eu coloquei Kraft Heinz e coloquei todas as posições que eu tive dentro da Kraft Heinz. Depois eu coloquei Unilever e coloquei a posição que eu tive dentro da Unilever. Eu optei por isso para poder realmente dar um pouco mais de detalhes sobre cada uma delas. E aí, de novo, aqui em habilidades, eu coloquei coisas tanto soft skills, como criatividade, flexibilidade, como mais hard skills de project management, de PDCA, de saber mexer no MS Project, entender de new product development. Então, todas as partes mais hard skills de inovação e gestão de projetos eu coloquei ali, mas também coloquei algumas soft skills que eu considero muito importantes para essa posição. Então, gente, esse aqui é o meu currículo. Vocês podem ver que é muito simples de ler, muito fácil, mas ainda assim as principais experiências que eu tive estão aqui. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem é basicamente isso, é trabalharem um tempo até vocês pegarem esse entendimento do que é importante. Se eu fosse aplicar para uma vaga diferente, talvez eu escolhesse outras experiências, eu daria ênfase em outros lados. Mas vocês entenderam como eu consegui eliminar o ruído para deixar ali só realmente o que é importante para aquela vaga? É isso que vocês devem fazer. No começo, se vocês não têm tantas experiências, beleza, coloca, né? Mas chega um momento em que a gente tem que começar a fazer escolhas, principalmente para deixar um currículo sucinto, um currículo que a pessoa consiga bater o olho e extrair a informação rapidinho. Texto tá ali, tudo que tá ali tem que ser realmente para descrever tanto as atividades que você fez, então entender que tipo de responsabilidade você tem, como por exemplo, eu gerenciava, eu ia falar gerenciava, gente, pelo amor de Deus. Eu gerenciava um time de 8 a 10 pessoas. Isso é uma coisa super legal de colocar, porque mostra o tipo de responsabilidade que eu tinha ali dentro. Quando eu falo sobre lançar produtos e desde o começo, o que eu organizava, o que eu fazia, para eles entenderem que tipo de experiência eu já tenho. E de novo, gente, esse currículo me fez passar para a próxima fase de uma coisa que precisava de 6 a 8 anos de experiência, sendo que eu tenho 2. Tipo, né? É bizarro pensar nisso. Mas assim, consegui convencer através disso aqui de que eu tinha experiência relevante o suficiente para aquela vaga. Mesmo não tendo os anos de experiência. Eu realmente não imaginava que isso ia acontecer, porque foi bem surpreendente para mim. Mas o currículo, ele tem que ser uma coisa muito fácil. Muito fácil de olhar, muito fácil de entender, muito fácil de examinar. Não coloquem textos gigantes, não coloquem as coisas sem indentação ou sem data. Gente, sempre data e sempre cronologia reversa. Então, o mais recente vem antes. Se a pessoa só bater o olho, ela só vai saber o mais recente. Ela não quer saber tanto o meu estágio da Unilever, tá ligado? O estágio da Unilever tá aqui, é legal, ele complementa, mas eu quero que, se ele só batesse o olho no meu currículo, deixa eu colocar aqui de novo.
Se ele só batesse o olho, ele ia ver meu nome, o cargo que eu tô aplicando e qual foi a minha última experiência. Se ele olhar só rapidinho, se ele falar, não, eu tenho 5 segundos pra olhar o currículo dela, ele vai ver isso aqui. Gerenciava 8 a 10 pessoas, eu trabalhava com inovação, com value engineering, e eu tinha essa responsabilidade como gestora de projetos. Se ele só olhar pro principal, que é isso aqui, pra mim já tá bom. Se ele realmente for olhar o resto, legal. Mas facilitem a vida do recrutador. E as habilidades eu coloquei aqui junto com as experiências, porque eu quis dar mais atenção para as minhas habilidades do que para os meus estudos. Por isso que meus estudos eu coloquei aqui. É importante saber, é importante eles entenderem no que eu me formei? Definitivamente a sua formação, mesmo futuramente, quando eu tiver muito tempo de experiência, a minha educação é importante. Mas ela acaba assumindo um papel mais secundário. Isso não quer dizer que vocês, recém-formados, tenham que fazer isso. Quando tinha acabado de me formar, eu teria definitivamente os meus intercâmbios com mais relevância, com mais espaço ali. Mas no momento isso não é o meu caso. Então, gente, para currículo, evitem falar demais, falem o que é importante. Ele só tá perfeito quando você não tiver mais nada para cortar. Tentem deixar de um jeito que visualmente seja muito fácil de encontrar onde as informações estão. Deixe em posições de destaque o que você realmente quer que o recrutador veja. Então, se ele for para olhar só alguma coisa, ele tem que estar bem ali na cara, entendeu? Aquilo ali é o que ele tem que ver. Coloquem sempre nível. Então, nível da língua, o nível do. Se vocês tiverem, tipo, Office ou que seja, ou fizeram algum software diferente, que vocês não tenham completo domínio, coloquem o nível que vocês têm. Língua, né? Eu usei aquelas barrinhas com as bolinhas para mostrar o nível, mas se você quiser usar texto, coloca avançado, ou se você tem níveis diferentes na língua, então, não, meu nível é avançado para leitura e escrita, mas para falar e ouvir é intermediário. Você pode separar e colocar esse tipo de explicação caso você queira. Mas sempre coloque o nível da língua. É importante ter educação e experiência, e dentro de experiência explicar tanto as suas responsabilidades, que atividades você fez ali dentro, como que resultados você entregou, o que você aprendeu, o que você sabe a partir disso. Então, tive que liderar times, tive que gerenciar pessoas, tive que entrar em contato com outras áreas. Esse tipo de descrição das atividades cria uma imagem muito mais clara na cabeça do recrutador do que você realmente fazia. E se vocês tiverem alguma empresa, por exemplo, uma empresa pequenininha do Brasil, você está aplicando para fora, coloque uma descrição do que a empresa faz. Então, essa empresa é no setor disso, disso, daquilo, porque talvez eles não vão conhecer o nome, né? Então, Kraft Heinz e Unilever eu não preciso descrever. Mas se você estiver numa empresa muito pequena ou estiver aplicando para outro país que não vai conhecer aquilo que você trabalhava, coloque uma breve descrição sobre o que a empresa faz. E é basicamente isso, gente. Usem os modelos, né? Se baseiem neles, mas façam as adaptações que vocês sentirem necessidade. E currículo é isso. Eu não vejo muito como inovar e chamar atenção e se destacar além do conteúdo. Se o conteúdo é bom, mesmo que o modelo seja meia boca, tem chance de passar. Mas se o conteúdo é ruim, você pode ter o modelo que você quiser, o template que você quiser, não vai resolver, entendeu? Então, é muito mais tentar valorizar um pouco mais, tentar enxugar e tirar ruído para que, sabendo que a pessoa vai olhar por muito pouco tempo ali, ela vai entender o principal, mas é muito mais evitar erro do que realmente ganhar no currículo, beleza, galera? Então, assim, espero que a minha falta de empolgação não tenha prejudicado a aula, porque eu não acho esse tema muito legal mesmo, mas é necessário. Então, aproveitem os modelos.